Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe esse livro aqui pra gente discutir um pouquinho. Ele chama Transforme Seu Cérebro, Transforma Sua Vida. É um livro de um psiquiatra e neurocientista americano, o Dr. Daniel Amen. E eu quero conversar com vocês, gente, especificamente numa parte desse livro que fala sobre aqueles pensamentos que ficam rodando em nossa mente, que são os pensamentos repetitivos, né? Esses pensamentos que acabam se tornando como ervas daninhas na nossa vida, né? Que a gente sabe que pensamentos, eles geram emoções e sentimentos, que vai gerar comportamento e que vai trazer resultados. Então, os pensamentos são extremamente importantes e a gente tem que cuidar com carinho dos nossos pensamentos. Então, bora lá! Esse livro, eu vou ler uma parte aqui e nós vamos comentar sobre isso. É um livro muito interessante, é um livro que tem uma linguagem, às vezes, né, tem vários trechos, vários capítulos aqui, que ele utiliza de uma linguagem até técnica ali, até porque ele é um psiquiatra, né, é um livro, assim, muito útil para os neurocientistas e tal, né, para os psiquiatras também. Mas é um livro de fácil entendimento que eu acredito que qualquer pessoa que trabalha com desenvolvimento humano pode retirar, assim, grandes aprendizados aqui. Então vamos lá, gente. Eu achei muito interessante aqui a parte que ele faz uma metáfora dos nossos pensamentos com formigas, tá? Ou seja, ele coloca os nossos pensamentos como se fossem formigas. E aí ele vai explicar aqui, depois ele vai dar o passo a passo pra gente, como que a gente faz para se libertar dessas formigas. Ele começa assim, ó, com um versículo muito legal lá de Filipenses, né, um versículo bíblico, que ele fala assim, ó, vou ler para vocês. Finalmente, irmãos, o que quer que seja verdadeiro, o que quer que seja honrado, o que quer que seja direito, o que quer que seja puro, o que quer que seja amoroso, o que quer que tenha boa distinção, se houver alguma excelência e se houver qualquer coisa digna de louvor, deixe que a sua mente siga essas coisas. Filipenses 4:8. Nosso estado mental tem um certo tom ou sabor baseado amplamente nos tipos de pensamentos que nós pensamos, né? Ou seja, como que vai o seu estado mental aí? Como que está o seu estado mental hoje? Você tá... Eu acredito que esse sabor que ele coloca aqui é a emoção, é o sentimento que a gente tá vibrando. Como você tá aí agora? Faz uma análise. Você tá mais triste? Você tá mais motivado? Você tá mais alegre? Você tá... Como você tá, né? Porque você vai fazer essa análise, a maneira que você está se sentindo aí agora, o seu estado interno, ele é fruto do pensamento que está rodando na sua mente aí nesse exato momento. Então ele fala assim, ó, quando o nosso sistema límbico está imperativo, ele causa em nós uma mente negativa. Eu já falei para vocês aqui, não sei, eu creio que sim, que eu tenho um artigo no blog que eu falo sobre isso, sobre os 3 cérebros, né? E aí eu explico que a parte límbica do nosso cérebro é a parte responsável pelas nossas emoções. E aqui ele explica muito bem isso, né? Quando a gente tá meio deprê, quando a gente tá meio chateado, tá com sentimentos negativos de medo, né? A gente tá com aqueles sentimentos fortes de medo, né? De depressão e tal. Isso tudo é o nosso sistema límbico que está muito hiperativo. Ele coloca aqui. E ele fala assim, ó. Pessoas que estão deprimidas têm um pensamento desencorajador após o outro. E quando elas lembram do seu passado, elas sentem culpa e remorso. Ou quando elas se projetam para o futuro, elas sentem ansiedade e pessimismo. E quando elas olham para o presente, elas sempre tendem a achar algo insatisfatório.
Ou seja, a pessoa deprimida, ela não tá bem em nenhum dos tempos da vida dela. Ela não fica bem quando ela lembra do passado, ela não está bem com a vida dela do presente e ela também não tem motivação ao pensar no seu futuro, né? Ele fala assim, ó, as lentes que essas pessoas estão vendo o mundo, os acontecimentos e as outras pessoas são lentes acinzentadas, né? Então elas não encontram motivação, elas não encontram alegria, elas não encontram vontade de viver, justamente por causa dos pensamentos que estão rodando ali na cabeça dela. E ele chama esses pensamentos de formigas. Formigas queixosas, formigas obscuras e formigas cínicas. E que parecem ter vida própria, né? Então ele coloca, esses pensamentos parecem ter vida própria, porque eles gerenciam a vida daquela pessoa. É como se as pessoas não tivessem controle sobre os próprios pensamentos. É como se elas fossem ali marionete, como se estivessem... Aí já eu que tô falando, tá? Ele não disse que de marionete, não. Mas assim, é como se as pessoas fossem marionetes dos próprios pensamentos, né? Elas são enfraquecidas, na verdade, elas estão enfraquecidas, sendo dominadas por essa avalanche de pensamentos negativos que giram ali no aparato cerebral delas, e com isso elas adquirem cada vez mais depressão, né? Vão obtendo resultados negativos na vida e vão ficando ali naquele ciclo vicioso, porque o pensamento, ele fica rodando, né? E os pensamentos, eles giram e movem as emoções e os sentimentos, e os pensamentos, depois que eles giram e rodam as emoções e os pensamentos, essas emoções, esses pensamentos vão girar na atitude da pessoa, ou até mesmo na falta de atitude dela, mas não importa. Ela agindo ou não agindo, os resultados virão para a vida dela. Como ela está sendo alimentada por esses pensamentos que são as formigas, o que vai acontecer? Não importa o resultado que vier, elas sempre continuarão ali, naquele estado negativo, os resultados vão vindo, e ela continua naquele ciclo. O resultado vai vindo, ela tem comportamento ou não ação também, e não importa, mas vai vir os resultados, vai vir as consequências, e ela entristece mais ainda, porque de acordo com os pensamentos dela, as atitudes dela vai ser condizente, que vai trazer resultados negativos, e ela fica mais triste, e ela age pior ainda, e vem mais resultado negativo, e ela sente pior ainda, e ela fica naquele ciclo vicioso, porque ela está sendo dominada pelas formigas que estão reinando na mente dela. E agora eu vou ler mais um trecho que ele fala sobre essas formigas, tá? Ele fala assim, ó: as formigas podem fazer com que as pessoas fiquem depressivas e fatalistas. Eu sei que não vou passar no teste da terça-feira. Olha um tipo de formiga aí na cabeça da pessoa. Eu sei que eu não vou passar no teste. Eu sei que aquela pessoa não vai gostar de mim. Eu sei que ele não vai me contratar. Aquela entrevista de emprego não vai dar em nada. Eu sei que eu não vou conseguir. Eu sei que eu não sou capaz. Gente, como que a vida anda desse jeito? Com essas formigas aí na mente, né? O pensamento gera um sentimento e uma emoção que gera um comportamento. E o comportamento vai trazer um resultado. Que tudo começa no pensamento. Então, se ela já tá com o pensamento de que ela não vai passar, né? Ela tem um sentimento de desmotivação, ela tem um sentimento de desânimo, né? Então, ela não acredita, ela não tem fé. Então, uma vez que ela não acredita, que ela não tem fé, ela não vai estudar. Ela não vai pagar o preço. E se ela não fizer isso, realmente ela não vai passar. Entendeu? Aí ele fala assim, ó: se você estiver deprimido o tempo todo, não espere que coisas boas aconteçam. Claro que não. O meio, gente, isso daqui é uma outra coisa da PNL, o ambiente, ele é neutro. O ambiente que a gente está, ele é neutro. O ambiente sempre vai responder de acordo com os nossos comportamentos. E os nossos comportamentos são originários de nossos pensamentos, né? Dos nossos pensamentos. E quando a gente vai cavando, a gente vai vendo que a maioria dos nossos pensamentos são originários de crenças.
de crenças, né? Então, se eu tenho o pensamento de que eu sou uma boa profissional, eu vou me comportar como tal no ambiente e o ambiente vai me responder como tal. Por outro lado, se eu tenho o pensamento de que eu sou uma péssima profissional, eu vou acabar me comportando como tal e o ambiente vai me responder da mesma maneira. Entendeu? É mais ou menos por aí. E ele fala assim, ó, como você pode ver, o que ocorre em sua mente o dia todo pode determinar se sua conduta é derrotista ou vitoriosa. Aí ele dá alguns exemplos aqui de algumas formigas, que, voltando a dizer, de pensamentos que ficam aí girando na sua mente, que só vai trazer negatividade para você. Aí ele dá alguns exemplos aqui, ó. Você nunca me ouve. Só porque tivemos um bom ano nos negócios, isso não significa nada. Você não gosta de mim. Essa situação não vai dar certo. Eu sei que algo de ruim vai acontecer. Esse daqui, gente, eu acho que ele é o campeão. Porque quando você para um pouquinho para conversar com algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que ficam assistindo noticiários o tempo inteiro, aqueles programas sangrentos, criminosos que passam na televisão o tempo inteiro aí, essas pessoas não sabem, mas elas estão fazendo um tremendo mal para o subconsciente delas. Porque o subconsciente, ele tá armazenando tudo. E a pessoa fica só assistindo notícia ruim atrás da outra. Então, lá no subconsciente dela, ela já tem na cabeça dela que a tendência de acontecer alguma coisa ruim é muito grande. E aí ela começa a vibrar naquilo. Então, a chance dela atrair aquilo para a vida dela é muito maior do que se ela não visse esse tipo de coisa. Entende? Então, o mundo vai entrar em crise. A gente não pode confiar em ninguém. O mundo é perigoso, né? A gente sabe que a gente tem que ter cuidados na nossa vida, no nosso dia a dia, tem que ter precaução, tem que ser prudente, não vai sair confiando em todo mundo, né? Mas também, se você ficar enchendo a sua mente o tempo inteiro com programas sangrentos, com programas que contam violência, que contam morte, que contam isso, que contam aquilo, que contam da crise, como que você quer que a sua vida vá para frente? Se o seu subconsciente está sendo bombardeado com tanta informação negativa. Isso é para pensar, não é? Isso é para pensar. Então ele deu só alguns exemplos, né? A gente pode trazer mais por aqui, ó. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou legal, as pessoas têm razão quando falam mal de mim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, entendeu? Minha vida sempre foi um fracasso, né? Eu acho que eu nasci para não ser feliz mesmo, é muito difícil encontrar um relacionamento bom. E por aí vai, né, gente? Então, ele dá alguns passos aqui, ele vai dando passo a passo pra gente eliminar essas formigas do nosso cérebro, esses pensamentos destrutivos para nossa vida. Ele fala assim, ó, perceba como seus pensamentos são reais. Por que, gente, que ele disse seus pensamentos são reais? Porque às vezes a gente pensa assim, é só um pensamento, porque é algo que não é físico, né? É só um pensamento, não vai ter influência na minha vida. Mas ele falou assim, passo número 1, perceba como o seu pensamento ele é real. Por quê? Porque ele vem aqui, ó. Você tem um pensamento. O seu cérebro libera agentes químicos, que é aquilo que eu já falei, né? Uma transmissão elétrica atravessa seu cérebro e você se torna consciente do que você está pensando. Então você tem um pensamento, seu pensamento vai liberar agentes químicos, vai ocorrer uma corrente elétrica no seu cérebro e aí você vai tomar consciência daquilo que você estava pensando. Por que os pensamentos são importantes? Porque você vai ter um comportamento condizente com o seu pensamento. É isso que eu já havia falado, né? Depois, passo 2. Observe como os pensamentos negativos afetam o seu corpo. Então, pensa aí em uma coisa que você tem medo. Você vai ver que você vai mudar. Você vai começar a acelerar o coração, você vai começar a ter dor de barriga, você vai começar a suar frio. Você vai, dependendo de onde você estiver, você vai querer sair de lá o mais rápido possível. Ou então você vai deixar de ir em algum lugar porque você tem medo. Tudo vem de um pensamento. Ou então começa a pensar em algo triste para você ver. E daí a pouco você já tá com sentimento de aperto no peito. Se for uma pessoa muito assim chorona, que nem eu, vai querer chorar, entendeu?
E se for um pensamento de alegria, você começa a sentir muito bem-estar. Então, o passo 1 é isso. Perceba que seu pensamento é real. Depois, ele vai ter um impacto nos seus sentimentos e no seu comportamento. Passo 3, observe como os pensamentos positivos afetam o seu corpo. Aquilo que eu já disse. Os pensamentos afetam o seu corpo, tanto positivo como negativo. Beleza? O 4, observe como... O 3 e o 4 já resume aqui o que eu disse, que observe como os pensamentos positivos afetam o seu corpo, observe como os pensamentos negativos afetam o seu corpo e como você reagir aos pensamentos que você tem. Ele vem, considere os seus pensamentos negativos como poluição. É uma poluição que está na sua mente. Ele fala aqui assim, ó. Ele fala aqui assim, ó. Os pensamentos são muito poderosos. Eles podem fazer a sua mente e seu corpo ficar bem, ou pode fazer com que você se sinta mal. Eu achei interessante isso aqui porque ele diz assim, ó. Cada célula do seu corpo é afetada por todos os pensamentos que você tem. E aí ele fala assim, ó, e é por isso que as pessoas, quando estão emocionalmente abaladas e tensas, preocupadas com alguma coisa, é comum elas terem o quê? Dor de cabeça. Então o pensamento agindo ali no mundo físico, no seu corpo físico. Você começa a sentir dor, né? O seu pensamento negativo, ele é uma poluição, ele vai poluir o seu corpo. Esse aparato físico seu aí. Entende? Ele fala assim, ó, no passo 6, eu vou ler para vocês, ele fala assim, ó, entenda que seus pensamentos automáticos nem sempre lhe dizem a verdade. A menos que você pense sobre os seus pensamentos, eles se tornam automáticos. Né? Então, se você decide, eu vou pensar agora sobre o que eu estou pensando, né? Será que esse pensamento tem coerência? Será que não? Então, aí sim você está tendo consciência de um pensamento. Agora, se você não para e esses pensamentos estão sempre repetindo na sua mente, é só um pensamento automático, tá? E nem sempre aquilo vai estar dizendo a verdade na sua vida. Às vezes aquilo é como se fosse um programa instalado no seu cérebro que fica repetindo. Para ele sair, você tem que ir lá, igual quando tem algo no nosso computador, algum programa, para ele parar de influenciar o nosso computador, a gente tem que desativar, a gente tem que ir lá e desativar ou desinstalar do nosso computador. Da mesma forma é o nosso pensamento. Se eles ficam repetindo, sem a gente ter essa consciência deles, e eles estão sendo negativos para a nossa vida, estão se repetindo, a gente precisa ir lá desinstalar esse pensamento ou desativá-lo. Gente, esse exemplo aqui eu vou ler, porque acontece com muitas pessoas e talvez pode estar acontecendo até com você aí. Uma vez tratei de um estudante que achava que era burro porque não ia bem nos exames. Quando seu QI foi testado, olha que interessante. No entanto, nós descobrimos que ele estava perto de ser um gênio. Olha só. É aquilo que eu disse. Às vezes é oriundo de uma crença, gente. Quem disse que você não ir bem nas provas, nas avaliações, é porque você é burro? Claro que não. Às vezes você pode estar nervoso na hora de fazer uma avaliação. Às vezes você pode estar preocupado, às vezes você pode estar tenso, às vezes você não tem afinidade com aquela matéria. Não, mas você, como está sempre tirando nota perdida naquele conteúdo ali, você acha que você é burro. Isso é uma crença. Você não precisa acreditar em cada pensamento que passa pela sua cabeça. É importante pensar sobre os seus pensamentos para ver se eles o estão ajudando ou prejudicando. Então é aquilo, gente, é ter consciência do pensamento. Tá repetindo aquele tipo de pensamento, toma consciência dele, faz uma análise. Bom, esse pensamento está sendo produtivo para mim, ele está me gerando resultados, então vou deixar ele aqui. Não, esse pensamento não está sendo bacana, ele está me trazendo sentimentos e sensações negativas, então vamos desinstalar esse pensamento? Ele não está tendo utilidade mais. De repente, pode até ter tido alguma utilidade em um outro tempo, no passado, mas agora não vale mais a pena. Então, vamos desinstalar esse pensamento? E aqui a PNL é muito boa em fazer isso. Se você nunca desafiar os seus pensamentos, você sempre irá acreditar que eles são verdades. E aí, eles continuarão exercendo papel primordial aí na sua vida e nas suas atitudes. Então, você tem que desafiar um pensamento repetitivo, negativo, que por acaso esteja aí na sua vida.
E a gente sabe que quanto melhor a gente se sente em nossa vida, mais a gente abre as possibilidades de acontecer coisas positivas em nossa vida. Quanto mais a gente se sente mal, mais a gente está correndo o risco de atrair, ou na verdade, nos conectar com coisas negativas, né? Então, quanto melhor nos sentimos, mais permitimos que as bênçãos cheguem até nós. Então, a gente tem que dar um jeito de gerenciar os nossos pensamentos. É trocar mesmo. Vem um pensamento negativo, trocar por outro, colocar outro mais benéfico que vai nos ajudar mais no lugar daquele. Quando você simplesmente deixa os pensamentos ficarem ali na sua mente sem desafiá-los, a sua mente passa a acreditar que eles são verdade e irão influenciar nos seus comportamentos. Pense sobre os pensamentos que aparecem em sua mente como se fossem formigas em um piquenique. Quando a gente está num piquenique, é horrível, não é? Aquele tanto de formiga atrapalhando o passeio da gente, a alimentação da gente. Então, pense nos pensamentos como formigas. Aí ele fala assim, ó. Um pensamento negativo como uma formiga em um piquenique não é um grande problema. Uma formiga, uma. Agora, 2 ou 3 pensamentos negativos, como 2 ou 3 formigas em um piquenique, já são irritantes. 10 ou 20 pensamentos negativos, do mesmo modo como 10 ou 20 formigas em um piquenique, podem fazer com que você se levante e vá embora. Aí ele diz, sempre que você observar que esses pensamentos negativos automáticos ou formigas, você precisa esmagá-los. Senão eles vão estragar seus relacionamentos, sua autoestima, seu poder pessoal. Uma maneira de esmagar essas formigas é anotá-las e responder a elas. Por exemplo, se você está pensando, meu marido nunca me ouve, escreva isso, depois escreva uma resposta racional. Tipo assim, ó, ele não está me ouvindo agora. Talvez porque esteja distraído com outra coisa. Mas ele muitas vezes me ouve, tá? Quando você escreve pensamentos negativos e responde a eles, você tira o poder que eles têm e se ajuda a ficar melhor. Algumas pessoas me dizem que têm dificuldade em responder aos pensamentos negativos porque sentem que estão mentindo para si mesmas. Inicialmente acreditam que os pensamentos que passam por suas mentes são verdades. Lembre-se, os pensamentos às vezes mentem para você. É importante checá-los antes de já ir acreditando neles, ok? Então é isso, queridos. Eu trouxe um pedacinho desse livro aqui para vocês, com a dica, né, desse neurocientista e psiquiatra aqui, e para vocês fazerem esse tipo de exercício aí na casa de vocês. Surgiu um pensamento negativo, anote, já rebata, logo do outro lado, escreva outro tipo de pensamento, rebatendo esse pensamento, que você vai ver que com o passar dos tempos, essas formigas vão sendo exterminadas da sua mente. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem sabe aí em um outro vídeo eu trago mais, explico melhor sobre esses exercícios que ele passa aqui no livro. E deixa um comentário aqui abaixo para mim. Vocês gostaram desse vídeo de hoje? Tem alguma ideia para me dar a respeito de outro livro? Eu gostaria de ouvir o seu comentário. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, meus queridos!